Vamos lá. A última geração. E aí, meu Deus do céu, a gente vai falar da última geração. Paulo, o que que é uma geração? É assim, ó, se for contar lá do Adão até hoje, um pouco mais de 150 gerações já se passaram na Terra. E é interessante esse número porque é pouco. Eu acho muito pouco. Para mim tinha que ter milhões de gerações. Mas uma coisa me chamou a atenção na palavra, eu vou contar para você. Quando você aborrece a Deus, você desobedece a Deus, você cria uma maldição para você, e essa maldição acompanha 4 gerações. Mas Cristo quebra, mas você precisa acessar, né? Igual o remédio. Você fala, esse remédio aqui quebra, mas eu não tomo, então não quebrou. Só que é o seguinte, quem aborrece o Deus vivo, a 4ª geração vai responder biologicamente, espiritualmente e emocionalmente. Agora, aqueles que agradam a Deus, eles vão afetar mil gerações. Mas peraí, na Terra até agora só teve 170 mais ou menos, mais de 150, não sei a conta exata. Mas aqueles que agradam a Deus vão fazer em 1000 gerações de misericórdia, está escrito na palavra. Eu fico chocado com isso. Pablo, então quer dizer que a gente está longe da última geração? Não. O que você não entende é que tipo de geração é essa. O que eu quero te explicar é que existe geração física, emocional e tem geração espiritual. Existem moveres diferentes na Terra. Então presta bem atenção. A última geração pode ser essa. E essa última geração... Peraí que eu vou espiar. Vai ser tão rápido como esse espirro da última geração. Você nem vai perceber, vai ser um espirro que te pegou e acabou. As coisas vão ser tão rápidas que Jesus fala que ele vai vir como um ladrão. Você não sabe que hora que o ladrão vem. Então, se você não sabe como um ladrão vem, o que você tem que fazer? Tem que estar vigilante. Engraçado que na palavra fala assim, ó, vigiar e orar. Não falou o contrário, orar e vigiar. Tudo vem com princípio e com ordem. Primeiro a gente vigia, depois a gente ora. Ou seja, esteja vigilante, esteja constante no que você está fazendo. E oração vem em segundo lugar. Vigiar e orar é a primeira coisa. Por que a última geração? Jesus fala uma parábola, a parábola dos trabalhadores, os trabalhadores da última hora. Ele começou cedo, pegou os trabalhadores e falou, ó, vou te dar R$ 100. Você trabalha o dia inteiro? Trabalha. As pessoas trabalhavam lá tranquilas e felizes, dificilmente a pessoa trabalha feliz, mas pensando na recompensa, talvez até fica um pouquinho alegre. O que aconteceu? Eles trabalharam e faltando 1 hora, ele pega e põe mais gente e fala, vocês querem trabalhar? Quero. Os outros trabalharam 10 horas por R$ 100. Qual que é o justo pagar? O justo pagar para os últimos trabalhadores é R$ 100. Ah, papo, você tá de brincadeira. Não, tô não. Eu já fiquei com muita doideira na minha cabeça. Eu já fiquei muito chateado em ver as pessoas achando ruim de forma injusta. As pessoas que ganham por último. Deixa eu te contar por que tem trabalhadores da última hora. Pega o código que é pesado. Só tem trabalhadores na última hora porque os trabalhadores das 10 horas não deram conta de resolver aquilo que o chefe mandou fazer. Então sim, eles valem os R$ 100, porque em 1 hora eles vão resolver o problema que vocês não resolveram em 10. Pegaram? A última geração vai ser financiada pelo reino, vai abrir com portas do céu como nunca foram abertas. E para você entender, quem trabalhou por 1 hora e ganhou por 10, ganhou mais. A última geração vai ser a mais próspera da terra, a geração que mais vai explodir em graça, em sabedoria e entendimento, porque se os trabalhadores das 10 horas não resolveram, os da última hora vão resolver. Eles são merecedores sim, das 100. E é por isso que você vai ver uma prosperidade que você nunca viu na terra, e eu vou te dar uma dica, tá? Nunca a terra foi tão próspera como hoje. Com mais conhecimento e mais sabedoria, a terra, ela solta mais prosperidade pro homem. Quanto maior a tecnologia, quanto maior a sede, quanto maior a curiosidade, quanto maior todas as coisas que o homem nasceu pra ser, mais a terra entrega o ouro. O ouro, sendo ouro, tá debaixo da terra. Se alguém não tivesse entendido sobre mineração, ninguém nunca tinha pegado essa riqueza. A bauxita ficou milênios sem ninguém mexer, ninguém sabia que era alumínio. No último milênio começaram a aprender a mexer com isso. Então, ela já estava lá na formação da terra. O dia que Deus fundou o pino da existência da terra, na hora que ele foi fundar a terra, ele já pôs a bauxita lá, mas ninguém sabia mexer com isso. Os animais são descobertos 25 espécies diferentes por ano. Eu não falei nome de animais, não, falando espécies. O homem não conhece nem 10% do oceano. Quem é você, homem, que não entende as coisas que Deus criou para você? A dica é, você faz parte da última geração. Pablo, e se não for, eu vou tratar como se fosse. Paulo tratava como se fosse. É por isso que ele foi um dos maiores pregadores. Ninguém nem com televisão e internet pregou mais que Paulo com cavalo. A cavalo, Paulo pregou mais que caras na televisão. Porque ele tratava como se Jesus fosse voltar na próxima semana. E a dica que eu te dou é, você é trabalhador da última hora, vai trabalhar só 1 hora e vai ganhar por 10. Eu não sei se você pegou esse código. O dia que eu peguei e comecei a prosperar assustadoramente, eu deixei pro final desse curso pra você pegar isso. E aí? O que captaram aí desse? Tem umas partes bem interessantes aí, hein? O que chamou a atenção de vocês, hein? Vamos lá, pessoal.
Pedro, eu não sei se eu entendi direito, mas eu compreendi essa questão que ele fala de trabalhar em 1 hora o que os outros não fizeram em 10. Seria como isso é possível? Quando você tem foco, determinação, perseverança, né? Então, meio que reunir tudo o que a gente vem aprendendo, né, para poder conseguir isso. Não sei se seria mais ou menos nesse sentido. Sim, sem dúvida. É a questão de que aquilo quando você define que você vai fazer, que vai resolver o problema, você, não importa no momento em que você chega, você entra e resolve o problema. Então, é essa questão que ele traz, né? No sentido de que mesmo aqueles trabalhadores que já estavam lá 9 horas, ainda não tinham solucionado o problema. Né? Estavam para 10 horas e aqueles que chegaram faltando apenas 1 hora, fizeram aquilo que precisava ser feito. Né? Então, no meu entendimento, é exatamente esse. De que, independente do momento em qual você se encontra ou que você entre em um determinado contexto, e vou dar um exemplo tanto do nosso próprio negócio, em relação à questão de que não importa qual foi a data que você entrou para o projeto, o que importa é quando você toma uma decisão, né? E aí você pode sair de níveis do primeiro nível e chegar a um nível de diamante que outras pessoas já estão há muito tempo e não atingiram ainda. Por quê? Porque juntaram todas essas habilidades, todos esses conhecimentos e tomaram uma decisão e fizeram aquilo que precisava ser feito. Então, essa é meu entendimento em relação a isso. A Karen, não sei se quer comentar alguma coisa. Karen, está com a mãozinha levantada. Olha, eu ainda não sei me classificar aí se eu tô no de 9 horas ou no de 1 hora. Gente, mas fantástico. É que eu levantei a mão antes de você falar, então mais ou menos isso que eu entendi também. Legal. Essa é a verdade. Então, quem não soluciona, né? É aquele ditado, né? Cachorro, leão que corre primeiro, bebe água limpa, cai por terra. Porque, na realidade, os trabalhadores que chegaram primeiro não resolveram e os últimos realmente solucionaram tudo. Então, é muito legal porque é muito interessante. Eu vejo minha volta ao meu projeto financeiro, né? Porque eu fiquei um tempo aí parada. E aí foi interessante que a minha mãe me perguntou, mas filha, você não acha que já passou muito tempo? Você está com uma certa idade? Eu dei risada e falei assim, não tem hora, mãe. Não tem hora, minha experiência está aí. E eu acho que tem muito a contribuir. Então, assim, não tem hora. Você tem que ter vontade de fazer e fazer. Né? Então, é bem isso. Exatamente. E aí eu acho que vou me classificar nesse de 1 hora. nesse projeto. É isso aí. Show, que maravilha. Obrigada, gente. Agora. Dentro dessa... Pode falar. Não, é que agora eu volto, né? Missão mãe. Não, maravilha. Então, mas até dentro disso que você trouxe. Beleza, maravilha. Dentro disso que você trouxe também aí, dá um entendimento também muito dentro desse mercado, principalmente que a gente atua, né, no segmento de vendas diretas, onde muitas pessoas colocam que quem chegou primeiro é o cara que tem a vez, é o cara que vai levar vantagem, então você vai trabalhar para o outro, e não tem nada a ver, né? Pelo contrário, aquele que realmente toma uma decisão é o que vai trabalhar mais e vai trabalhar para os outros, né? E, por consequência, vai colher o resultado. Acho que o Emerson e a Mariana querem comentar alguma coisa lá? Olá, boa noite. Eu gosto mais de levar essa passagem para o cunho religioso, pela fé que professamos, no sentido de que, assim como o reino dos céus, o nosso projeto funciona da mesma forma. Independente do momento que você chegar, tem espaço e tem lugar para qualquer pessoa. Porque sempre volta a mesma, quando antes de você falar, eu e a Mari comentamos
que não é o fato de que as pessoas não estavam dando conta, mas tem muitas pessoas que já estão fazendo trabalhos brilhantes, magníficos. Vamos tomar como exemplo, desde o Fábio, né? Vamos canalizar a linha José Rubens, Osmar, você, já estão fazendo um trabalho extraordinário. E ainda isso pode ser melhorado. Mas todos aqueles que já estão e aqueles que hão de vir, ainda têm espaço. Ainda podem escrever o seu nome dentro da história. E aí, consequentemente, construir o seu legado. E assim é no reino dos céus. A partir do momento que você toma uma decisão, pode ser isso no último minuto. Mas na grandiosidade do nosso Pai, do nosso Deus que acreditamos, ainda você tem espaço para fazer a diferença. Então, eu vejo que não que aqueles que estavam antes não fizeram um bom trabalho. Talvez fizeram um bom trabalho, mas a plenitude e a abundância sempre há disposição e espaço para todos aqueles que decidem. Porque não basta somente querer, precisa tomar uma decisão e aí, consequentemente, partir para a ação. Excelente. A Karina coloca assim, trata-se da remissão do tempo e objetividade. Executar com foco no tempo, missão e espaço. Estar atento ao que você tem de propósito. Também cuidar do que foi dado a você de executar e não cuidar da vida do outro. Fantástica a colocação ali, tanto da Karina quanto do Emerson. O que mais, gente, que vocês podem trazer para nós disso? Quem mais quer comentar aí? Mais ninguém? Posso só fazer um comentário rapidão? Claro, deve. Só a gente tem que ficar atento ali quando ele fala dos pecados serem revertidos para gerações, coisa assim. Querendo a gente ou não, isso está ligado ao Antigo Testamento, que com a remissão de Cristo, isso fica para trás. E os textos mostram para nós que a partir do momento que você entende, sendo cristão, né? Entendendo que você o segue, que você o reconhece como Senhor, pronto, acabou, não tem que ficar preso a essa coisa mas ficar acessando, não, é uma decisão pontual, você escolhe e ponto. Né? Então, só para não trazer peso para algumas pessoas no sentido de isso aqui é irreversível, entendeu? Só para trazer mais leveza nessa ótica cristã ali. Gratidão, Karina. Boa noite, pessoal. Posso fazer um comentário? Boa noite, bem rapidinho? Claro. Duas coisas, onde eu percebo o sentido da interpretação que ele dá para essa questão dos operários da última hora. É que nós, seres humanos, né, criaturas, estamos no tempo Cronos, né? Deus não. Então, para Deus, para o Criador, a forma como nós medimos o tempo é diferente. Seria como, vamos dizer assim, uma forma de comparar em termos de negócio, né? Seria como se no mercado de trabalho hoje você fosse vender horas ou vender serviço, que é uma coisa diferente. Diferente é aquela pessoa que vai para um contrato de trabalho e ela vende o tempo dela, sei lá, 8 horas por dia. Daquela pessoa que vai para um contrato de trabalho e contrata um serviço executado. Independentemente do tempo que ela vai gastar para fazer aquele serviço, o importante é o resultado. Então, eu percebo que a colocação dele está nesse sentido. O outro ponto, com relação à questão da hereditariedade em relação a bênçãos e maldições, porque ele não fala só de maldição, ele fala de bênção também.
isso realmente tem um sentido, e o sentido é o seguinte: quando alguém faz qualquer... nós estamos falando aqui no sentido do que é espiritual, né, gente? Quando alguém faz qualquer tratado, vamos dizer assim, né? A pessoa faz de tudo. Veja bem, no negócio. Nós estamos aqui evoluindo um negócio e pensamos em hereditariedade do nosso negócio. Estamos fazendo um negócio na Amway e o contrato que nós temos com a Amway permite que, caso algum de nós, né, depois que está com o negócio estabelecido, esse negócio tenha hereditariedade para os nossos filhos e netos. Então, nós que estamos à frente do projeto, nesse primeiro momento, fazemos um compromisso em nome dos nossos filhos e netos, independentemente se eles vão querer ou não. O que pode acontecer é que lá na frente, filhos e netos nossos abram mão desse nosso contrato que nós assumimos de forma consciente, tá certo? No campo da espiritualidade, também isso cabe da mesma forma. Quando alguém faz algum vínculo espiritual, né, e naquele vínculo ele traz para si a sua hereditariedade, enquanto a sua hereditariedade não tiver consciência daquilo e não quiser fazer, o que a gente fala, né, quebra de contrato, né, vamos usar uma expressão mais comercial, aquele contrato fica valendo. Então é muito mais nesse sentido, tanto para a bênção quanto para a maldição. Legal. O que mais aí, gente? Iniquidade, conceito a ter com a figura de Jesus, a redenção para todas as pessoas, crendo ou não nele. O que mais vocês entenderam nessa parte aí? Eu acho que essa questão do tempo ficou muito bem claro, destacado pelo Gelson ali em relação ao Cronos, né? Então, é o que a gente precisa interpretar, por isso que ele diz que é a última geração, a qual o Gelson colocou, ficou muito bem especificado também. O que mais que vocês têm para colocar? As coisas que ele fala também ali no processo é sobre vigiai e orai, né? E não orai e vigiai. Então, primeiro você precisa vigiar e depois você vai orar. E vocês entenderam dessa parte? Isso aí está ligado a um texto antigo do Antigo Testamento, é uma similaridade, de onde eles falam que é representação da reconstrução da muralha, né? Que eles iam fazendo a proteção, ao mesmo tempo, com uma mão estava a proteção em armas e a outra estava com a mão na reconstrução das muralhas da cidade. Então é só uma alusão a relembrar esse texto. Certo? E o que isso serve para nós diante daquilo que a gente nasceu para fazer nesse mundo? Enquanto a gente vai vivendo o propósito, por exemplo, trazendo para o negócio, a gente sabe que a nossa missão é trazer para outras famílias a nossa liberdade de tempo, de liberdade financeira. Então, enquanto a gente vai vivendo, vai fazendo em paralelo essa execução de missão na Terra. Então, é um pouquinho mais no sentido de vigiar e orar, é no sentido de, enquanto você está atento àquela missão do que você está para executar, você também está, a oração para o judeu é no sentido, para o judeu e para o hebreu, é no sentido de não só clamar a alguém, né, espiritualmente, mas ele estar
conduzindo o pensamento dele no futuro, né? Projeção de futuro. Meio complicado, né? Alguém mais quer colocar alguma coisa nessa parte? Além disso, tem uma outra passagem que ele fala sobre a questão do ouro, da bauxita, enfim, aonde ele diz que já está tudo aí, mas que o homem precisou desenvolver habilidades, conhecimento, para poder fazer a extração. O que vocês veem com relação a essa parte? Como que vocês olham para isso? O que vocês entenderam dessa passagem, gente? Alguém? Vocês estão tudo querendo namorar hoje? Só porque é dia dos namorados, ninguém quer falar nada? Ele comentou um tempo atrás dessa sabedoria num conceito divino, né? De que é aquela questão esqueci o termo que ele usa, mas é a conexão de Deus com o homem, né? Que ele dá a consciência e o conhecimento para ele acessar aquilo. Então, o homem precisou de uma experiência e a vivência e o conhecimento divino para, né, dessa conexão com o divino para desenvolver as coisas, as ciências e os conhecimentos. Isso segundo o apontamento que ele fez. No gnosticismo, isso é uma forma de ciência e aonde as pessoas precisam estar em conexão com a sabedoria e o praticar até conseguir e até acertar, que aí eu faço um pouquinho da conexão com o nosso negócio, né? Não, como você diz, não tem o certo e o errado. Tem a ciência, que é o testar e acertar, né? E acho muito interessante na questão do gnosticismo, onde a gente olha a ciência como a base para a evolução do ser humano, né? Que ele precisa fazer, é igual olhar para trás do Homem das Cavernas, que ele usava a pedra lascada. E a própria pedra, hoje a gente lapida para usar numa joia. É a mesma pedra, vamos dizer, entre aspas, né? Pedra é pedra. É um mineral. A gente só precisou de um aprimorar com o passar do tempo da humanidade. Isso é ciência. Isso é o discorrer da história linear. Então, são esses dois contrapontos, né? O acessar o conhecimento com Deus e a ciência o gnosticismo através da ciência para que o ser humano desenvolva essa prática do dia a dia, da evolução histórica do ser humano. Gratidão, Karina. Eu vou ler as perguntas aqui, se vocês tiverem mais algumas dúvidas, a gente está na sequência, senão a gente vai para o próximo vídeo daí, gente. Assinale as alternativas corretas sobre a geração física, espiritual, produtiva e emocional. Você vai pôr ali o xizinho do que você entendeu aqui. Tudo vem com princípio e ordem. O que você vai fazer a partir de agora que você entendeu que é trabalhador da última hora? O que você vai fazer com essa informação? Você é trabalhador da última hora. Transborda a vida de 3 pessoas sobre a geração. Alguém quer complementar mais alguma coisa nessa parte? Ok? Vamos para o próximo, então. E aí, a gente vai avançando. Nada mais importa. E aí, Titi na área, penúltima aula. Ai, meu Deus, o que vamos fazer? O que nascemos para fazer. Nós vamos pegar
o conhecimento e vamos descompactá-lo e vamos fazer com que essa descompactação se transforme em sabedoria. Essa aula agora é nada mais importa. Como assim nada? É nada mesmo. Se você está apontado para o alvo, se você está apontado para a linha de chegada do reino, não faz sentido nenhum você preocupar com mais nada. Ai, minha câimbra. Se lasque, câimbra. E no meio do caminho eu vou te passar um código de atleta. Pegue uma folha verde e coloque no lugar daquela dorzinha que o povo fala, dor de viado. Pablo, eu estou com câimbra. Vai com uma perna só. Pablo, eu perdi as pernas. Vai rolando. Pablo, eu não consigo rolar. Grite, alguém vai te levar. Mas não crie possibilidades de retorno nem de falha. Pablo, como assim falhas? Quando você cai uma primeira vez, não é chamado de falha, é chamado de aprendizado. A falha é quando eu, de forma deliberada, quero de novo cair na mesma coisa. O erro é bom, aprenda isso definitivamente. Você está aqui comigo, eu sou seu mentor. Errar faz bem. Errar na mesma coisa vai te ferrar. Tem o errar e tem o ferrar. O errar é bom, o ferrar é cair na mesma coisa. Vai te ferrar o erro consecutivo na mesma coisa. Quanto mais ferrado, mais vezes você caiu naquele erro. Então tem um errar e tem um ferrar. O que é ferrar, pra você que não sabe? Ferrar é pegar a ferradura do cavalo e bater no casco do cavalo. Você não é cavalo. Quando você erra demais, você quer se passar por cavalo ou por jumento, que quer carregar carga que não é sua. Quando tem excesso de erro, o que vai acontecer? Vai te ferrar. O errar vai fazer você se ferrar. Você mesmo vai bater, vai virar o casco do sua pata, vai se tratar como um cavalo que carrega carga, principalmente dos outros. Se ferrar é pegar a ferradura e bater no pé, vai perder a sensibilidade. Na palavra fala que onde você põe seu pé prospera, mas quando você põe o pé ferrado, você só tem que obedecer a quem está em cima do lombo. Então a coisa é muito simples, não tem mais outra possibilidade. A primeira aula desse curso aqui, desse módulo da mentoria, foi: não tem mais volta. E o que está agora? Nada mais importa, a não ser aquilo que o seu coração tem clareza, aquilo que o seu propósito está clarificado. Pá, mas eu não sei o final. Pra que saber o final? Qual filme você quer começar a assistir com o final na cabeça? Se você quer saber o final, é a morte, ponto final. Se você quer saber o final, é você subir na rampa lá da glória, mas não sei se você está comprometido com isso, porque às vezes você está indo pro inferno, mas o final já está escrito. Agora a parada é, o que vou fazer no percurso? Nada mais importa significa, se eu assumir esse compromisso, se eu sou general aqui, ó, aqui não vai baixar a patente, aqui não vai baixar a estrela, aqui só sobe. Fui general por muito tempo, agora eu sou marechal. Você acha que eu vou abrir a possibilidade de voltar a ser general? O que você está vindo fazer aqui é pegar frequência, você subir patente. Quando você entender que você não vai voltar atrás, você não vai importar com nada mais que não faz sentido com o percurso. Ah, meu Deus, olha o que está acontecendo naquela estrada de chão. Você está numa highway, moço, numa autobahn, 250 por hora. O que você quer com estrada de chão? Não importa mais aquilo. Ah, importa sim, eu vou sair aqui de Sodoma e Gomorra e eu quero olhar para trás. Não importa mais esse negócio. Se saiu, não olhe para trás, olhe para frente. O segredo é olhar para frente. Pablo, o que eu posso fazer? Pega um facão e tora o retrovisor. Na vida, não precisa de retrovisor. Tem excesso de retrovisor na sua vida. Você precisa de pequenas lembranças, mas ficar olhando no retrovisor vai dar um problema. Pablo, mas e os carros que vêm lá atrás? É só acelerar, eles nem vão te ver. O segredo é que no trânsito sim precisa, mas no trânsito eterno eu não preciso do passado para mais nada. O passado produziu efeito ao seu tempo. Ele não tem que produzir efeito mais. Quando eu falo para você nada mais importa, significa não tem outra possibilidade. Pá, mas eu ainda tenho opções. É porque você deixou portas abertas. Cuidado com as portas que estão abertas, que o diabo ama essa quantidade de portas abertas. E ele, para avacalhar com você, ele escreve coisas erradas nas portas. E às vezes a porta do propósito é uma só, mas como você deixou 3 abertas, ele escreve o propósito nas 3. O que você vai fazer? É interessante que ele usa você na sua meninice, ele usa você na sua inexperiência, ele usa você em coisas que não fazem sentido porque você não resolveu governar. Faz o seguinte, pega uma solda e solda a porta que você já fechou. Não volta mais atrás, porque depois que eu entendi a porta que é Cristo, eu não quero passar por outra porta mais. Eu não quero nenhuma porta que não seja do reino. Então, aprende isso. Não tem mais nada para importar. Frequência alta, depois disso eu não vou rebaixar. Vai fazer suas tarefas. Tamo junto. Essa tem alguns códigos aí, hein? Só foi pedrada atrás de pedrada, hein? Respondam para mim, de uma vez que vocês veem, tem como desver, não? Uma vez que você viu, uma vez que você descobriu, uma vez que você tem entendimento, clareza, tem como você não ver mais? Você pode até deixar de lado, mas não tem mais como você desver isso.
Você já tem compreensão sobre isso. E aí, agora? Qual que é a decisão que você vai tomar? O que vocês entendem com isso? Se vocês não me responderem, nós vamos ficar de castigo aqui até depois da meia-noite. Vamos lá, gente. Soltem isso que está aí dentro. Não trave o rio. Deixa fluir. Lembre que aquilo que você passa, o que você tem de visão, pode colaborar com os outros. Ó, o Christian tá doido para namorar, ó. Sabe o que eu vou fazer depois da meia-noite? Ele abriu o vídeo. Abriu o áudio, Christian. Eu estou mais pensativo hoje, mais introspectivo. É a força, né? Eu fico vendo que é muito... meus filhos hoje estão bem ativos. O outro falando que eu cortei o cabelo, cortei, mas já tem tempo. O Pablo, ele é muito... Ele fala muito por metáfora, né? Muito por... Metáfora não, desculpa. Ele tem uma ferramenta para dizer o que ele quer dizer, e a gente tem que trabalhar em cima da mensagem, né? Então eu tenho que fazer um filtro para poder entender exatamente os códigos, né? O que ele está querendo dizer. Então hoje eu tô mais pensativo, escutando o que vocês estão falando. Maravilha. Vamos tentando instigar aí. A galera vai contribuindo. Quando ele fala sobre o filme, quem já sentou querendo assistir o filme já sabendo o final, tem graça? Não tem. Claro que não. Claro que não. Mas você pode até imaginar algumas opções para o final e pode até construir alguma coisa para aquilo ali. Mas a passagem, o tempo de discorrido durante o filme, que é a parte mais importante. Então, muitas das vezes, quando você entra em algo, quando você entra num novo trabalho, numa nova oportunidade, num novo empreendimento, você quer saber já qual que é o teu resultado lá no final. Faz sentido? Isso como que vocês enxergam nessa questão aí? Sabe que eu passei boa parte da minha vida, Pedro, por eu ter voltado a estudar num período teoricamente tardio, se comparado naquela ocasião com... não vou denunciar a minha idade, né? Mas eu sou do tempo do primário, né? É o trabalhador da última hora, não esquece disso. Alguns vão se identificar com isso. Explica o que é primário. Boa, Karina. É que do teu tempo ainda era o ginásio, né? Brincadeira, tá? Mas falando sério. E eu passei a vida inteira por eu concluí lá a quarta série com meus 10 anos, e por não haver meio de transporte, eu voltei aos 14 anos para a quinta série. E nesse período eu não vivi, eu sempre queria, digamos, estar na quinta pensando no oitavo ano. Depois, quando iniciei o ensino médio, querendo estar no terceiro ano. Depois entrei no seminário e eu já queria estar no terceiro ano de filosofia. E levei muito tempo para entender, apreciar essa jornada. Graças ao projeto que a gente desenvolve, principalmente das associações que fomos fazendo, os cursos que foram surgindo através dessas associações, eu entendi esse processo do apreciar a jornada.
E hoje eu procuro passar isso muito para a Isabela, porque eu entendo que naquela ocasião os meus pais, que eram os meus mestres e orientadores, eles não me orientaram e fizeram a sua melhor condição dentro daquilo que eles tinham. Mas hoje eu e a Mari, a gente sempre procura orientar a Isa no sentido assim, procure viver o hoje, porque em alguns momentos ela se pega tentando, né? Quando eu for grande, né? Mas a gente diz, viva o hoje. E é a mesma história do filme, porque ou quando você já quer sentar para assistir um filme, já querendo saber o final, você não aprecia o caminho. E aí, se você não cair numa geração de consciência, a vida passa e quando você vê, ela passou e ela não foi apreciada. Fantástico. Aí resumiu toda essa questão aí, muito bem colocado, né? Muitas vezes a gente tem uma casa e está querendo buscar outra, ou tem um carro que é outro. Claro que a gente precisa almejar sobre isso, mas também precisa usufruir daquilo que nós temos, né? Mas eu vou discorrer muito em cima disso, que já foi muito bem salientado por você aí. Outra questão que ele fala sobre erro e falha. E aí traz até a questão da ferradura. O que vocês pegaram nessa parte? Errar se faz necessário, porque é o teu aprendizado. Mas a repetição dos erros te leva a falhas. Ou, como ele coloca, vai te ferrar. Né? E traz o contexto da ferradura de cavalo. Minha mãe está aqui do lado. Pediu para perguntar ao Hermes se você sabe que é exatamente que é exame de admissão. Você sabe que é exame de admissão, Emerson? Esse não é do meu tempo ainda. Eu não peguei essa fase. Se puder discorrer aí, carinho. Vamos lá, gente. Da parte do erro e falha, o que vocês podem trazer aí para nós? Quem pode dar um exemplo aí? Vou dar um exemplo para ver se fica mais claro, se alguém quiser contribuir na sequência. É mais ou menos assim, uma criança que põe o dedo na tomada, vou usar extremo aqui, né? Ela vai levar um choque. Então, ela errou a primeira vez. Agora, ela já sabe que se ela colocar de novo, ela vai levar o choque. Se ela persistir, significa que tem alguma coisa de errado, né? Porque é um forte impacto que ela vai ter em relação ao choque que ela tem. É bem grotesco, assim, o exemplo, mas só para a gente entender a questão do erro e da falha, né? Então, se alguém quiser contribuir de uma forma melhor aí, ou vamos para outro assunto, então. Eu estou jogando aqui, gente, estou instigando vocês. Eu quero que vocês falem aí para a gente poder contribuir. Quando ele diz que, como general, ele assume a patente, ele assume a responsabilidade e não volta mais atrás, e aí ele vai para um próximo nível como marechal, e uma vez que você assume como marechal, você jamais vai voltar a ser, né, general. Como que vocês entenderam isso? Vai muito do quesito desver, né? Eu vejo muito assim, você não vai voltar para trás, a gente volta para frente. Ele fala muito sobre o passado constrói base, mas ela não tem que ser carregada para o futuro, né? Para o presente e futuro, e deixar de ser general depois que você descobre. Lembra que ele falou no começo das aulas, que tem a pulseirinha até, que não tem como você desfazer. Eu vejo muito por esse sentido, você não vai voltar atrás de um crescimento, né? E porque uma vez já me falaram da evolução, assim, a evolução é o ruim e o bom também uma evolução, né? Na verdade, crescimento é sempre bom.
Então, você cresceu, não tem como você descrescer, né? Maravilha. Mas eu posso crescer, eu posso aprender, eu posso gerar conhecimento, mas eu posso decidir ficar no mesmo lugar, continuar ainda como general e não assumir a minha patente como marechal. É uma decisão, né, que você toma. E aí? E aí, quando ele traz a questão do passado também, ele fala que o passado teve o efeito naquele momento. Então, é uma das coisas que a gente sempre fala e gosta de salientar, ame e respeite o teu passado. É a pessoa com quem você se constituiu, né? A pessoa que você se tornou hoje. Então, não tem como você apagar o teu passado. É a mesma coisa de você pegar um livro e querer apagar as letras ali, passar um errorex. Não tem como você fazer isso. Ou você querer arrancar uma folha, né, do teu passado. Você precisa aprender a viver com aquilo. Agora você precisa aprender a ressignificar e não ficar pegando, né, se apoiando em decisões passadas para tuas decisões atuais. O que você precisa é aprender com aquele erro que você teve ou com a falha que persistiu e não errar mais daqui para frente. Porque o que passou, passou, não tem como voltar atrás. Então, e aí vai de encontro de um pouco do que o Emerson falou, viva o presente, projetando sempre o futuro, mas exerça hoje, esteja 100% onde seus pés estão. É mais ou menos como se a gente estivesse aqui agora e tivesse, lá nos meus 10 anos, se eu tivesse a oportunidade de ter escutado tudo isso que eu estou escutando, ou, se daqui a 10 anos, o que eu vou fazer com essas informações? Não, o que eu posso fazer hoje com isso? Né? E assumir essa responsabilidade, assumir esse papel e tomar o teu posto, né, que você almeja. Gelson. Então, pessoal, sobre essa questão de ficar preso no retrovisor, eu penso o seguinte, tem uma passagem, já que ele usou o texto bíblico aí para dar bastante performance, mesmo que ele use algumas metáforas, eu ainda acho que vale a pena a gente se basear num texto. É um texto muito rico, está em Gênesis 2, 24, que diz assim, o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, ou a mulher se unirá a seu homem, formarão uma só carne, né? Essa expressão deixará pai e mãe é exatamente o retrovisor. Eu penso dessa forma, né? E o entendimento disso é o seguinte, que ele fala muito bem sobre a questão de a gente ficar se movendo pelo passado não é legal. Você ter saudade, você ter boas lembranças, joia, bacana, é necessário, é bom, né? E até mesmo você ter diplomas, né? Que ele usa muito a expressão diplomas, que são os erros que a gente cometeu e se diplomou naquela situação para não voltar a fazê-los. É interessante também, quer dizer, você cria um registro de um problema, de um erro, para que você não o cometa novamente. Agora, as coisas boas, a gente vai melhorando. Então, essa expressão, que também é um texto bíblico, deixar pai e mãe, às vezes, para algumas pessoas pode parecer um pouco agressivo, no sentido, poxa, então quer dizer que eu vou ter que abandonar meu pai, minha mãe, ou a minha geração passada, né? Abandonar no sentido de, olha, daqui para frente sou eu, minha esposa e meus filhos e não estou nem aí para quem veio antes de mim. Na verdade, não é isso, né? O conceito ele está muito mais no sentido de que as decisões que a pessoa passa a tomar a partir do momento que ela resolve constituir uma família, aquela decisão ela precisa ser ponderada, em primeiro lugar, pelas pessoas que compõem aquela família, né? Mesmo decisões, por exemplo, caso você venha a ter uma necessidade de cuidar de um ente querido, né, que é um antepassado seu, essa decisão você sempre vai precisar tomá-la de acordo com as pessoas que no momento compõem com você a sua família. Eu estou usando a expressão da família porque, para mim, a família é a célula máxima e mais importante da nossa sociedade, e ela vale como um modelo de qualquer empreendimento que a gente vá fazer. Tem uma passagem também na Bíblia que diz assim, que Deus abençoe todos os seus negócios. A palavra é exatamente essa, negócios. Eu não sei qual é a passagem agora, não me recordo,
Mas a palavra é exatamente essa, que Deus abençoe todos os seus negócios. Né? Negócios são as coisas que a gente faz. A família é uma coisa, né? Quando é uma situação que ela é criada, que nós buscamos, que nós construímos a partir da identidade de pessoas, né, de seres humanos, e que nós temos nós podemos construir uma família ou não, né? Tudo que o homem constrói são coisas. Embora seja algo que já é sonhado e desejado por Deus, mas nós temos o livre-arbítrio para decidir se vamos fazer ou não. E todos os negócios que a gente faz na vida, se nós tivermos como modelo a estrutura, a honestidade, a dedicação, a perseverança, a maneira como nós conduzimos o nosso melhor, maior e principal negócio nesse mundo, que é a família, se nós espelharmos ali, nós vamos perceber aonde estão muitas vezes as nossas falhas, as nossas limitações, as nossas qualidades e a maneira que a gente pode crescer mais. Eu gosto muito dessa passagem porque ela diz exatamente isso. Não é você esquecer as pessoas, não deixar de cuidar delas, mas você entender que a partir do momento que você tomou uma decisão, vou constituir uma família, não tem mais volta. Não tem mais volta. A partir do momento que um homem ou mulher se unem e resolvem construir uma família, eles podem até, ali na frente, num determinado momento, por alguma situação, resolver se separar, né, os corpos, as pessoas deixarem de coabitar junto, mas aquilo que eles construíram naquele caminhar, principalmente se tiverem filhos, não volta atrás mais. Está construído e eles vão ter que aprender a conviver e viver aquela situação dali para frente. Então, eu penso dessa forma, quando ele fala para nós não ficarmos olhando muito para o retrovisor, e é muito bacana quando ele fala que a gente tem que cortar alguns retrovisores. Show de bola. Eu vou ler as perguntas, se alguém quiser fazer mais algum comentário, a gente vai para a última aula daí do curso. A gente Oi, Pedro. tem outras... Oi. Queria fazer só um comentário que o Gelson fez aí. Pode. E realmente foi enriquecedor, porque nesse vídeo o Pablo coloca muito sobre o compromisso, né? A família, quando você tem a sua esposa, tudo, você tem um compromisso. E quando você faz esse compromisso, é você não olhar para trás, você não olhar pelo retrovisor e voltar atrás. Você marcou um compromisso e você tem que ir até o final. Mas você não vai saber o final do compromisso. Você tem noção que ele vai terminar, que ele vai chegar ao fim, a sua existência vai chegar ao fim, mas você não sabe o final, né? Que aí ele pega e fala assim, poxa, vocês querem assistir um filme e querem saber o final do filme? O final do filme é a morte. Mas a situação que ele colocou foi certíssima, assim, que eu entendi que é o compromisso. Quando coloca a família, coloca essa situação de união, e tudo que você vai fazer, você acaba tendo um compromisso. E quando você olha pelo retrovisor, você deixa, ou o seu compromisso não está tão estável porque você não tem certeza daquilo, você fez um compromisso por fazer, você começa a deixar as portas abertas. E aí você começa a olhar para trás e começa a falar, poxa, será que essa outra porta do compromisso aqui seria mais fácil? E aí ele dá essa ideia de que você fez um compromisso, é esse compromisso que você vai seguir e você não vai olhar para trás. A sua patente não vai abaixar. Achei muito legal o que ele comentou da Bíblia aí sobre a família, sobre a união aí. Só comentar isso aí. E complementando do nosso amigo aí, ao olhar o retrovisor, ficar preso ali, a gente deixa de apreciar o caminho, né? Então, existe tanta coisa bonita que a gente pode viver, olhar, e quando a gente se pega só ali no retrovisor, a gente deixa de viver, né, o momento e de apreciar as coisas belas que estão por vir. Show de bola, bem destacado também, Mari. Foi só complementando e, assim, aí. Se for olhar para o retrovisor, se tiver uma opção de olhar só coisas boas e que vão te fortalecer na caminhada, aí vale a pena. O ruim é quando a gente se pega olhando coisas que não vão mudar, que não vão fazer a diferença,
e a gente está se apegando a isso ainda. Show. Alguém mais? Você está falando alguma coisa, não está saindo aqui, Karina. Não está saindo nada. Oi, tá me ouvindo agora? Agora sim. Tá. Quanto à questão, existem as pessoas que constroem família e que dá muito certo, mas é só fazendo uma ressalva porque a gente na faculdade entrou num debate muito acirrado sobre isso e algumas pessoas infelizmente não têm essa mesma sorte que outras têm de criar uma família que dá certo, né? Então, às vezes a gente pode ter até pessoas próximas que fizeram umas escolhas e que as escolhas não foram bem no caminho do que elas gostariam. E eu vou só discordar um pouquinho dessa coisa do ter que é para sempre. Concordo porque eu sou cristã, mas tenho vários amigos que também são cristãos e que fizeram escolhas e que as escolhas deles não caminharam da forma com que eles projetaram. Então, só trazer um pouquinho de alívio para as pessoas que às vezes vivem essa realidade da escolha não ser tão coerente e boa, e elas saberem que elas têm a possibilidade de... Estou falando de pessoas que tiveram várias tentativas de consertar e acertar dentro daquela escolha que ela fez, né? Mas, infelizmente, às vezes a gente se depara com pessoas que são subjugadas e tudo mais. Então, só traz essa ressalva aí um pouquinho de atenuar as pessoas que às vezes não tiveram essa mesma sorte de que às vezes outros tiveram, né? Sem dúvida, né? Eu acho que por mais que você assuma um compromisso, e um compromisso vem de duas partes, né? O compromisso não é unilateral, né? E sim, ele é bilateral. Então, a partir do momento que uma das partes rompe esse compromisso da parte, mesmo aquela que estava enraigada, fazendo tudo aquilo que precisava ser feito, e ela não atende mais aquelas necessidades, é como um contrato de uma sociedade, de um negócio ou algo nesse sentido, né? Então, eu acredito que, dependendo do momento, sim, pode ser rompido, exatamente. E muito bem colocado pela Karina, né? Porque senão a gente fica preso numa contextualização e lembrando que a gente tem que sempre olhar os dois lados da moeda. Nós não podemos entender como 100% de verdade o que está sendo colocado aqui. Nós precisamos entender e compreender dentro de vários âmbitos, né? Às vezes a gente veemente dentro de um contexto, mas não necessariamente aquele contexto na realidade ou algo paralelo se encaixa dentro daquilo que está sendo falado. Então, a gente precisa entender a essência e aí aplicar dentro daquilo que a gente imagina. Gratidão, Karina, por trazer isso para nós. E só para fechar, eu acredito que cabe a esse vídeo, o vídeo do Clóvis de Barro Filho, a definição da felicidade. Quem tiver a oportunidade, para mim, faz um sentido total esse link. Show. Compartilha conosco depois no grupo lá. Acho que se você achar, beleza, vale a pena daí. A galera já pega por lá daí. Gratidão, meu irmão. As perguntas, então, transforme conhecimento em sabedoria, escreva a diferença entre errar e falhar. A gente já destacou bastante sobre isso. Aumente a sua frequência, que portas você precisa soldar e como você vai ripar o seu cérebro para gerar uma transformação e governar. E a 3, clarifique seu propósito, o seu propósito e transborde na vida de 3 pessoas sobre o que nada mais importa. E aí eu vou só pegar um paralelo, né, que ao ler aqui me veio esse insight. Quando ele traz o errar e falhar, então significa que, e aí vou trazer a contextualização dentro do casamento. Então quer dizer, você entrou dentro de um casamento e não deu certo, então você está errando.
certo? Então, você está aprendendo sobre isso. E aí, depois, tem a questão da falha. Então, ele abre a margem para você ter o primeiro erro, para você poder entender e trazer isso para a tua vida. E aí, o problema é repetir esse erro. Então, só para, né, destacar isso e trazer mais clareza também dentro daquilo que ele fala. Dentro da própria contextualização do erro e falhar, ele diz que errar a primeira vez é permissível. O que não é permissível é continuar errando na mesma falha. Beleza? Tranquilo? Pedro. É só trazer um comentário de um jornalista que ele estava comentando sobre relacionamentos ultimamente, do índice de divórcio que tem aumentado, né? E ele coloca para a cota das pessoas, da autossatisfação, né? Que a pessoa busca o imediatismo, a felicidade imediata e tudo mais, e que o conceito das pessoas não é de criar, e as pessoas casam, que foi feito um estudo, um levantamento, que a maioria das não conformidades vieram de casais novos, onde eles tinham tudo dentro de casa, do conforto, do comodismo, e casam e nem sempre podem ter aquela mesmo espelho que tinha dentro de casa, tipo TV gigante e tudo mais, e aí casa e não tem aqueles confortos iguais e não consegue perdurar nisso, né? Então, é aquela coisa do realmente, aí sim eu concordo que é uma escolha 100% de não olhar para trás. Que uma coisa é você construir o que é seu, né? Então, ele fala que a maioria das pessoas estão casando de um conceito mimado demais, trazendo o miúdo do que ele fala. Então, acho que aí traz também o que já foi falado aqui de maturidade, né? Você ter maturidade nas suas escolhas. Show, Karina. Falhou o finalzinho ali, mas deu para entender. Gratidão aí. Vamos pro próximo, então, para a gente poder avançar aqui. Vamos lá. Outono. Então, é a última aula, né, do curso. E vamos ver o que tem de mensagem aí. Eu não vou falar e aí, Titi na área, porque o Titi da área tá saindo agora. Essa é a última aula desse curso, dessa fase na mentoria, e tem algo importante para te falar. Tudo termina aqui e tudo começa no fim. Mas o que é isso? Isso é a vida cíclica e a passagem de um bastão, a recompensa, a medalha no seu peito. Essa aula é sobre o trono. Eu não consigo esconder em nenhum momento, em nenhuma aula, eu deixei isso de lado, e eu tenho algo para te falar. O trono é o que a sua alma, o seu espírito, o seu corpo tem que desejar. Uma coisa que você tem que aprender é que Judas queria que Jesus tomasse o trono de Roma quando Jesus estava na terra. E uma coisa que você não entendeu ainda, que Jesus falou, o meu trono não é desse mundo. Quando Jesus voltar, o trono dele vai ser estabelecido nessa terra. Mas para ele governar sobre a terra, ele teria que ter o quê? Humilhado por nós. Ele teria que ter pago o preço primeiro, e foi isso que ele fez. Eu vou te dar alguns indicativos para você não sonhar com nada além do trono, porque não existe mais nada além do alto e sublime trono. O dia que eu peguei esse código, isso mudou minha vida, eu vou rasgar meu coração aqui para você. Sempre alguém, quando domina numa esfera, ele quer dominar a próxima. Vou te dar um exemplo. Os maiores homens hoje no mundo, eles dominam os seus setores e eles querem ir para espaço. O Elon Musk é da SpaceX, ele governa no setor dele, multibilionário. O Jeff Bezos domina no setor dele. Quando as pessoas começam a governar toda a Terra, eles querem ir para o próximo estágio, eles querem governar o espaço. Isso é muito interessante. O dono da Virgin, que é o Richard Branson, o cara tem mais de 300 empresas, um europeu, que também está indo para onde? Para o espaço. O que você tem que aprender com isso? Tudo quando a gente consegue governar um degrau, a gente quer ir governar o próximo. Eu já vou te falar onde você tem que governar. Você já tem que trazer o reino na Terra. Eu vou deixar códigos preciosos para você que está assistindo essa última aula. Acredite, tem pessoas nesse movimento aqui que nunca vão chegar na última aula. Elas podem até apertar o botão da última, mas elas não cresceram em graça, em sabedoria e entendimento, que elas não quiseram pagar o preço do próximo. O preço não é ter comprado o curso, o preço é ter vivido o curso. Assistir das aulas não é viver o curso, é fazer as aulas. Eu vou te deixar códigos preciosos agora. Eu vou te falar, não precisa você mirar algo mais alto que o trono, porque ninguém está sentado acima do trono. O máximo que você vai ver de alguma figura é um serafim. Ele vigia a parte de cima do trono. Querubim não chega nem aos pés. Então o serafim, ele fica por cima da
arca, ele fica na vigilância do trono. E eu quero te falar algo, não tem nada na existência ou antes da eternidade que seja maior que o trono, então nosso foco é o trono. E agora eu vou te passar alguns códigos que eu quero que você anote e guarde aí no seu coração. O primeiro é que o Senhor, ele estabeleceu o trono no céu, e como o rei domina sobre tudo o que existe, o trono é dele. Esse código está em Salmo 103, versículo 19. E viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E esse trono e todo o séquito dele enchia o templo. Deixa eu te falar, tudo aponta para o trono. Só que você vai pirar no último código. Você já ouviu falando, mas eu vou terminar essa aula com isso. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Em Salmo 115, versículo 16, fala assim que os céus são os céus do Senhor. É lá que está o trono. E a terra ele deu para os filhos. E aí, Deus pergunta em Isaías 66, que é o código: que espécie de casa vocês me edificarão? Este é o meu lugar de descanso, por acaso? Esses códigos que eu estou te passando apontam para uma única coisa: o trono. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos, assentar-se-ão em seu trono na glória celestial. Está em Mateus 25, 31. Esse é o código. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Seja confiante que o trono é seu, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse trono já começa a vigorar a partir de agora. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo. É o que está em Salmo 103, versículo 19. Mas o mais pesado que mudou minha vida e me instigou a estar aqui hoje te servindo é Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Essas aulas estão encerradas, mas uma coisa eu te falo: se você chegou até aqui, você é um grande vencedor. Você conseguiu combater o combate nessa fase. Uma pena que várias pessoas, assim como no curso, que é uma etapa, não conseguirão reinar com Cristo pelo mesmo motivo. Elas caíram pelo caminho. Elas desistiram pelo caminho. Então, quando você estiver desanimado, quando você quiser desistir ou olhar para trás, eu vou te dar um alvo. Instale na sua cabeça a figura do trono. Se o trono tiver como alvo na sua cabeça, não tem como nada que você colocar as mãos falhar. E a dica que eu te dou é: eu vou te dar uma última tarefa. Eu sei que vai parecer uma sacanagem da minha parte, mas não é. Se você de fato quer ter uma experiência diferente, se você de fato quer experimentar e colher resultados que estavam ocultos aos seus olhos, é só você voltar a essas aulas todas. Faz nem que seja uma por dia, nem que leve 120 dias. Mas a recomendação que eu te dou, isso vai fazer você ter uma visão completamente diferente de tudo que você aprendeu aqui. Porque agora você está mais maduro. Olha para a frequência mais alta que você vai passar por cima da tempestade. Tamo junto até depois do fim. Vamos embora para a próxima fase. É nóis. Deus abençoe. E aí? Ô Pedro, Oi. só deixar bem claro que eu não sou a favor de ficar casando e separando, mas é só para, assim, acho que é interessante deixar bem claro. Eu fiz uma escolha, eu tenho plena certeza da minha escolha, mas eu tenho pessoas próximas aonde eu não posso trazer um proselitismo para elas e dizer que só a minha verdade é a verdade universal. Então é só nesse quesito. Eu sei que tanto para o protestante quanto para o católico, casamento é um dogma, é irrevogável, mas eu não posso trazer peso sobre os outros, né? Porque Cristo fala que ele veio para trazer vida e vida em abundância. Então, se a outra pessoa não teve a mesma sorte que eu só não posso colocar que isso é algo condicional da mesma forma da minha escolha para ela, entende? Deixando bem claro que eu não estou a favor, né, dessa coisa imediatista que existe hoje. Não, legal. Eu acho que, como eu coloquei ali, e até pegando o próprio gancho do erro e do falhar, é como a gente falou, né? Isso não significa que no primeiro erro, na primeira briga que você vai ter como casal, você vai precisar separar, né? Então, o que nós estamos pregando aqui não é a separação, tanto é porque eu não sei quantos anos você tem de casado, mas eu completei agora recentemente 16 anos de casado, né? Então, o Gelson acho que tem aí seus 30 e poucos anos de casado, o seu Geraldo tem mais de 50 e poucos anos de casado, então, são 13 anos de casado. Então, não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está colocando é a questão de que, como eu coloquei, é uma união, né? É um aparato de duas partes. Quando um não cumpre a sua parte, se rescinde um contrato, como num
negócio empresarial. Então, essa é a contextualização. Como no negócio empresarial existem acordos, você pode trabalhar e reconfigurar aquela situação, mas chega num momento que precisa ser rompido. Né? É essa compreensão que a gente precisa ter. Como eu disse, desde o começo do curso, em várias situações que foram tragas aqui, nós não podemos levar a ferro e fogo e ao pé da letra as coisas que são colocadas. Beleza? Vamos focar aqui só nessa parte aqui. Fica tranquilo, fica em paz aí, Karina, que a gente já entendeu aí. O que vocês pegaram dessa última aula aí, então? Quando ele fala sobre o trono. Qual foi a parte que vocês entenderam aí do trono? Ele destaca muito que você tem que focar no trono. Tudo que você for fazer, se você focar no trono, não tem erro. Como que vocês entenderam isso? Pedro, pessoal, é o seguinte, eu entendi que existem decisões que a gente toma na vida, trazendo aqui para o assunto do trono, né, o tema do trono, que são, de fato, irrevogáveis. A partir do momento que você tem clareza, isso é importante, olha, grava essa palavra, todo mundo, clareza. Existem decisões que nós tomamos ao longo da nossa vida que foram tomadas sem a devida clareza, sem a devida consciência, sem o devido conhecimento, né, para que aquela decisão fosse tomada. Isso em qualquer âmbito, gente. Isso aí vale para qualquer tipo de associação. Seja o coleguinha da escola, lá no jardim da infância, seja a primeira namoradinha, seja um casamento, um matrimônio que foi ali tomado, seja um acordo de negócio, uma sociedade para fins lucrativos, seja qualquer coisa. Muitas vezes a gente toma uma decisão sem a devida clareza para aquela decisão. O fato é que, quando nós tomamos decisão de alcançar o trono, de estar, de ir em busca do trono, quer dizer, eu vou entender aqui o trono como aquilo que ele coloca lá no começo, no sentido do propósito, né? Você tem aquele propósito maior na sua vida, que você tem clareza dele, e você vai traçar todas as suas metas de vida, objetivos de vida, baseados naquele propósito. Quando você tem clareza e está decidido, você mete bronca e vai, né? Pode ser que algumas decisões que você toma ao longo do caminho, algumas metas, alguns objetivos que você traça, você precisa fazer correção de rota. Mas uma coisa existem situações que a gente, ao corrigir a rota, a gente consegue corrigir não somente a rota dali para frente, mas também a correção provoca um efeito também para aquilo que já foi feito para trás. Por exemplo, existe uma situação, vou pegar um exemplo muito simples. De repente você está num trajeto e você está com um objetivo bem claro à sua frente, com o seu propósito, alinhado com o seu propósito lá na frente, e no meio do percurso acontece um incidente ou um acidente, onde talvez você, sei lá, quebra a janela de alguém. Você faz uma correção de rota, no sentido de avaliar, puxa, por que eu quebrei aquela janela? Porque eu não quero quebrar mais janelas. Então, eu vou corrigir minha rota daqui para frente, de forma que não quebrarei mais janelas, ou terei um maior cuidado para não quebrar janelas, mas naquele ponto eu tenho uma atitude que também corrige a janela quebrada para trás, de forma que ela vai ser restaurada. Ok, aí ficou fácil. A questão é que quando existem algumas situações ou trajetórias e objetivos e metas que traçamos para alcançar o propósito lá na frente, que mesmo que eu mude a rota ao longo do percurso, algumas coisas que foram realizadas dali para trás não mudam, não vão mudar.
E aí vem a questão dos efeitos, né? Quando você, até mesmo trazendo a questão da família, quando você constitui uma família com alguém, independentemente se num determinado momento as partes ali reconhecem que, olha, puxa, lá atrás não houve clareza, vamos acabar aqui, vamos continuar de uma forma diferente daqui para frente. O fato é que aquela família não vai deixar, não será dissolvida, ela só vai passar a conviver de uma maneira diferente, principalmente quando aquele homem e aquela mulher tiveram um filho ou uma filha lá atrás. Aquele filho vai continuar, aquilo vai seguir, e aquela história que eles construíram para trás, com certeza, de alguma forma, vai influenciá-los nas decisões que tomarão para frente. Então, ter foco no trono é saber que, mesmo que eu erre pelo percurso, isso vai acontecer, mesmo que eu fale no percurso, isso vai acontecer, eu sei aonde eu quero chegar porque eu tenho a clareza lá, né? E aí, quando eu tenho a clareza de onde eu quero chegar no finalmente, fica muito mais fácil eu fazer correções de rota pelo caminho. Eu acho que, para mim, a mensagem fica nesse ponto aí. Show de bola. Eu acredito que, diante daquilo que você colocou, são cicatrizes que a gente vive. Uma vez que você tem uma cicatriz, não tem como você apagar. São marcas que estão impressas, assim como você marca um gado, né, no pasto. E uma vez que é feito isso, não tem como você apagar. O que você precisa aprender é ressignificar se aquilo te traz uma dor, né, ou se te traz algum significado que não deixa você avançar. Então, é esse aprendizado que a gente precisa ter em relação a essas questões. Fantástico. É uma visão boa também, isso aí. Fantástico. Então, com isso, aqui a gente tem a questão do trono que ele traz e principalmente que ele destaca no Apocalipse 3:21, que ao vencer, que ao vencedor eu lhe considerei que ele se assente comigo ao trono, assim como eu venci e me assentei ao trono do meu Pai. Como vocês entendem essa passagem? Ao vencedor, eu lhe considerei que se assente comigo ao meu trono. Ou seja, quem vencer vai sentar comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei ao trono de meu Pai. O que vocês entendem por isso? Eu vou fazer uma mescla com relação a parte das crenças e de tudo que a gente aprendeu aqui. Veja se vocês, né, se eu consigo ser claro com relação a isso. E vou pegar principalmente a primeira, ele já repetiu várias vezes a passagem do trabalhador, né? Então, independente do que aconteceu comigo na minha vida, independente das cicatrizes que eu vivi ou que eu estou vivendo ou vivenciando na minha vida, não importa. Quando eu tenho o discernimento, quando eu assumo a responsabilidade, quando eu me conecto e me ressignifico sobre tudo aquilo que eu vivi, dou um sentido e uma direção focada no trono, como ele trouxe. Não importa o que aconteceu no passado, importa que eu tomei a decisão, assim como para nós católicos, que eu falo na questão do católico, você pode estar no seu leito de morte, e você pode ter sido o cara mais FDP da Terra. Pode ter feito o que quiser nessa Terra. Pode ter matado, roubado e outras coisas que eu não vou falar mais, porque tem criança na sala também. Mas, no último suspiro, se regenerou. E ele tem o direito, assim como aquele que foi beato desde o primeiro dia que nasceu e morreu. Então, o meu entendimento com relação à questão dessa passagem é exatamente essa, pegando tudo que a gente aprendeu e dentro da contextualização que tem ali. Então, novamente, volto a destacar. Não importa o que você viveu, não importa o que você está vivendo. O que importa é a decisão que você toma hoje de andar por princípios.
Uma vez que você teve clareza, uma vez que você teve discernimento, uma vez que você teve compreensão, você teve essa visão, continuar fazendo o que é errado não significa que você não terá direito ao trono, porque lá na frente você pode regenerar também. Mas se você já tem essa clareza agora, por que continuar errando, né, falhando nas questões que você já tem discernimento? Então, a minha compreensão é essa. Não sei se me fiz ficar claro o que eu queria colocar. Se alguém quiser complementar alguma coisa aí, ou perguntar algo, ou não ficou claro. Ok? Eu vou ler as perguntas aqui, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Como você está trazendo o reino na Terra? Não é a primeira pergunta dele. Traga o reino na Terra. Leia Salmo 103, versículo 19, Salmo 115, versículo 16, Isaías 66, Mateus 25, 31 e Apocalipse 3, 21, que foi o que a gente comentou agora aqui. Você viveu o curso? Como essa nova frequência refaça todos os módulos, né? Com essa nova frequência refaça todos os módulos. Então ele pede aqui para revisar toda, né, o curso, e acho que por isso que a gente fez a gravação. Não sei se faz sentido a gente rever todo mundo junto, né, e discutir novamente, mas aí vão ser vários encontros em relação a isso. Mas agora, conforme cada um tem seu tempo, a gente tem os links lá. Se eu não me engano, acho que ficaram 2 ou 3 aulas que acabaram perdendo as gravações ali, não sei o porquê. Como tem outras pessoas que operam a senha, podem ter apagado lá, mas eu não consegui localizar. Mas eu posso gravar essas sem as discussões e depois postar lá, para que a gente possa, para vocês terem todo o curso disponível ali a qualquer momento, para poder revisar a hora que vocês quiserem, né, esse conteúdo. Eu acho que foi uma tremenda de um conhecimento que nós tivemos aqui, né, um discernimento, uma evolução fantástica, e como ele disse, eu acredito que, vou usar as palavras do Eric, eu acho que foi um dos grupos que mais viveu exatamente o que estava sendo dito aqui, por toda essa riqueza de personalidades, por toda essa riqueza de pessoas, né, e de conhecimento de cada um, que abrilhantou a cada questionamento, a cada palavra, a cada colocação, a cada pergunta, a cada enfrentamento sobre algum conceito que foi colocado. Eu acho que todos nós crescemos e evoluímos em relação a isso, e com certeza saímos bem diferente daquilo que a gente entrou. Então, com isso, eu digo aqui que a gente encerra essa parte. Se alguém quiser se manifestar, fique à vontade. E aí a gente tem a outra parte, como eu disse, que daí é a parte onde vou até abrir aqui para vocês verem aqui. Enquanto isso, se alguém quiser falar, fique à vontade. Nós temos essa outra parte aqui, ó. Cadê? A base de tudo, que é onde ele vai falar sobre a parte de casamento, né, de relacionamento. Serve para qualquer um, quem é casado, quem não é, quem ainda está pensando em casar. São aula 5, parte 2. Eu sei que tem mais um monte de aulas aqui em relação a isso. Aí nós temos aqui, além disso, nós temos todas as aulas do Facebook, mas aqui daí são mais de 1 hora cada aula, mais de 30 minutos cada aula. E aí nós temos esse outro bônus aqui, que é o 4D. Como você aprende a fazer R$1.000, vamos dizer assim. Aí eu fico na mão de vocês e à disposição para a gente poder transcorrer e fazer isso aqui junto. Eu não vou fazer antecipado como eu faço os resumos aqui, porque daí não é já mais do meu, né, do meu entendimento de trazer esse resumo antecipado. Eu vou fazer junto com vocês, daí a gente vai discorrer passo a passo aqui, na hora, né, e aí a gente vai discorrendo
cada questão disso. O que vocês me dizem aí? Eu preciso desse feedback de vocês e eu vou postar lá no grupo também, para ver o que a galera pensa e a gente trabalha em cima disso. Deixa eu ver em média aqui quanto tempo tem cada aula desse daqui, só para a gente entender aqui. 4D, cadê aqui? Live da semana, a base de tudo. Deixa eu só ver uma média aqui de quanto tempo tem. Internet. Uma média de 5 minutos também em cada aula. Pelo menos a primeira aula aqui já foi 5 minutos. Aula 2. Vamos ver aqui. 5 minutos também. Eu acredito que vai nessa faixa aí também de 5 minutos cada aula que ele traz aí. Então, se a gente fizer dentro desse projeto, dentro dessa projeção, eu vou somar o número de aulas e vai ter mais. Eu acredito que nessa parte do casal ali vai ter, acredito que pelo menos mais umas 3 semanas aí, acho que a gente deva fazer, de 2 a 3 semanas. E o 4D também vai mais umas 2 semanas aí para fazer. Eu estou à disposição, né? Mas não adianta eu vir aqui se vocês não estão a fim de fazer. O que vocês pensam em relação a isso? Pedro, posso dar uma sugestão? Opa. Podem falar. Eu acho assim, você pode também montar uma enquetezinha e fazer o pessoal refletir um pouco mais, né? Que cada um tem os seus objetivos, cada um tem as suas tarefas. Eu vejo que o grupo de vocês, como vocês trabalham, então pode ser que a galera esteja focada em outra coisa e queira pensar mais. Aí, sei lá, se você montasse uma enquetezinha, olha, vamos fazer o 4D ou a base de tudo, e deixasse o pessoal responder. Eu acredito que muitos já tenham a resposta, mas eu acho que nem todos que estão no grupo devem ter essa resposta já em mente, assim. É uma sugestão. Para mim, eu vou fazer todos, né? Porque estou aqui. Então, assim, a gente folga amanhã e folga domingo. E aí, nesse tempo, eu vou pedir para que vocês respondam lá dentro do grupo, para a gente poder definir, né? E tomando aí os caminhos devidos que a gente vai fazer com relação a isso. Pedro, eu estou dentro, quero dizer para você, agradecer, né, a você em primeiro lugar pela proposta. Foi muito enriquecedora, fez com que, mexeu, né? Fez com que a gente tirou um pouco algumas cascas, fez cair algumas escamas, muito interessante. Eu achei que a maneira como toda essa mentoria foi trabalhada ao longo desse tempo, eu enxergo uma escada, sabe? E a cada módulo, mais um degrau alçado, e a gente vê que está tudo muito interligado, e participar com todos aqui, sem exceção, não tiraria ninguém, todos. E eu até escrevi, acho que uma grande riqueza nossa desse grupo aqui é a diversidade nossa, né? Quando a gente enxerga o diferente ou a maneira, né? O pensamento diferente e tem um esforço, e faz um esforço para o caminho do respeito, da tolerância, do suportar, né? De dar suporte e também de permitir ser suportado, respeitado e tolerado, isso enriquece a gente demais, cara. Isso enriquece a gente pra caramba. E, então, assim, a minha opinião, eu estou muito feliz, estou agradecido e nessa vibe aí, estou dentro. Vamos embora, vamos junto. Tem muito a te agradecer. Estou te admirando pra caramba. Acho que minha sobrinha amarrou o jegue dela num lugar bem bacana. Parabéns. Tamo junto. Quem mais aí, gente? Pedro, eu também quero agradecer. Eu sei que eu não contribuí muito, porque eu não falei muito, né? Não falei quase nada. Mas mesmo que o curso
não valesse nada. Só a nossa turma, só o pessoal que eu tive a oportunidade de conhecer mesmo à distância, já valeu. Então, eu aprendi muito, muito, muita gratidão por Deus ter colocado você em minha vida. Eu estou muito feliz, muito agradecida mesmo. Amém. Imagina, pode ter certeza que você agregou muito, né, em todas as vezes que você se pronunciou, e mesmo em aqueles momentos em que você tinha vontade e acabou não se pronunciando, mas a sua energia chegou através, né, de todas as místicas aí do universo, chegou a nós aqui com certeza. Você é uma pessoa extraordinária, gratidão aí. Bom, gente, então, se alguém quiser se manifestar, falar mais alguma coisa, eu vou postar no grupo lá, a gente então fica de folga amanhã e domingo, e aí uma vez que tiver decidido aí, na segunda-feira a gente retoma. Eu acho que esse é um horário bacana da gente fazer, porque como a gente falou, já foi feito tudo que tinha que fazer durante o dia. Talvez o que a gente possa fazer é terminar um pouco mais cedo, não se prolongar. Chegou 11 horas da noite, a gente encerra, né, para não ficar puxado, porque tem alguns que acordam bem cedo, então, porque termina aqui, daí ainda vai fazer mais algumas coisas, até realmente descansar, é puxado, né? Então, para não atrapalhar isso, a gente fecha, fazemos 1 hora, né? E, claro, se passar 5 minutinhos, 10 minutinhos, beleza. Se der para fazer 2 aulas, a gente faz 2. Se der para fazer 3, a gente faz 3. Mas não avançamos muito mais do que às 11 horas da noite, para não ficar pesado e cansativo para a galera daí. Beleza? Combinado assim, então. Apareçam para a foto, para a gente poder finalizar aqui. Foi bom demais estar com vocês, foi fantástico essa partilha aí. Crescemos muito nesse inteirinho, sem sombra de dúvida, e vamos crescer ainda mais. Contem comigo naquilo que precisarem, estou à disposição. A parte do curso do IP foi bloqueado, né, que eu imaginava, então não deu para a gente poder fazer lá. Eu tenho só algum material que eu consegui baixar em PDF, depois eu compartilho com vocês, mas vídeo e visualmente, infelizmente, a gente não vai poder partilhar com relação a isso. Tá bom? Mas ainda tem bastante conteúdo aí no 4D e a base de tudo também tem bastante coisa aí. Beleza? Gente, foi bom demais estar com vocês. Fiquem com Deus. Aproveitem ainda aí o restinho do dia, né, dos namorados. E curtam o final de semana, aproveitem bastante suas famílias e aquilo que precisarem. Amanhã, quem quiser participar, quem estiver lá no Fast Track, que é do Charles, né, do grupo do Charles, às 10 horas a gente vai estar fazendo a transmissão da Escola de Líderes. Nós vamos estar falando sobre as 16 leis de Napoleão Hill. Então vai ser postado no grupo, daí não nesse, no outro, o link das aulas, né? E aí são 2 horas mais ou menos ali discorrido. Nós vamos ter um diferencial amanhã, né? A Mariana vai fazer toda a tradução em Libras para nós. Oi? Não te ouvi. Tá no mudo lá, não. Todos vocês. Beijão para você, meu querido. Gratidão. Eu tenho uma mãe incrível e você também é incrível. Aproveite bastante aí. Então, amanhã às 10, a Mari vai estar fazendo para nós a tradução em Libras. Então, são várias pessoas, cada um vai trazer um capítulo e vai ser feito o livro inteiro, as 16 leis, né, escorrendo ali cada um. E a Mari vai estar fazendo em Libras para nós. Então, quem tiver convidados que tenha deficiência auditiva, vai ser um prazer enorme aí poder fazer esse trabalho junto com a Mari. Beleza? E também, à noite, às 20 horas, quem quiser participar da live, estaremos com uma nutricionista.
também, trocando informações relevantes de uma boa nutrição, como suplementar durante essa pandemia aí. Manda o link para nós lá, Emerson, por favor. Maravilha, vou mandar sim. Show de bola. Maravilha, então, gente. Beijo no coração de vocês. A gente vai mandando notícias no grupo lá e a gente vai se falando. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite, Ilka. Até mais.